Nesse próximo exemplo, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos calcular as componentes do vetor, o dx e o dy, e calcular o módulo desse vetor. Como sugestão, você pode, por exemplo, dar uma pausa no vídeo e tentar resolver. Então, uma sugestão para verificar se você compreendeu bem o assunto é você agora pausar o vídeo e resolver, ou seja, determinar quanto vale a componente. Primeiro, desenhar os eixos x e y, identificar quanto vale a componente em x, quanto vale a componente em y e quanto vale o módulo do vetor. Uma sugestão, então, é que você pause o vídeo e faça esse exercício. Eu vou continuar agora, então nós vamos continuar e vamos analisar as componentes desse vetor e o módulo desse vetor. Então nós sabemos aqui, nós temos um vetor um vetor deslocamento, em que inicia-se nesse ponto e termina-se nesse ponto. Então o que a gente percebe nessa situação? A gente percebe que você tem o deslocamento na horizontal e você tem o deslocamento na vertical. Nessa situação nós vamos decompor, quer dizer, nós vamos analisar quanto vale o deslocamento em cada direção. Então, novamente, a primeira coisa a fazer é você desenhar os dois eixos. A partir da base do vetor, você vai desenhar os dois eixos. Um eixo em x, aliás, e um eixo y. Temos, então, um eixo x e um eixo y. Depois, nós vamos analisar quanto vale. Primeiro, nós vamos desenhar, aliás, a projeção. Vamos fazer a projeção do vetor para ver quanto vale em cada direção. Qual é o valor dessas componentes. Então, vamos lembrar aqui que sempre utilizar como referência esse ponto na extremidade do vetor. Temos uma componente dx e temos uma componente dy. Então, esse vetor, a partir desse vetor, nós vamos analisar esse vetor utilizando a decomposição. Então, uma parte do vetor em x, dx, uma parte do vetor em y, dy. Você pode lembrar também que você pode desenhar esse vetor dy e desenhar aqui paralelamente o mesmo vetor dy. Você pode desenhar esse vetor dx e representar aqui, paralelamente, esse vetor dx também. Perceba que aqui nós temos, então, um triângulo retângulo. Quanto vale a componente do vetor em x? Então, essa componente do vetor em x, basta a gente utilizar aqui a própria escala que é fornecida na figura. Então, nós temos esse dx 100 mais 100, 200 metros. Então, a componente do vetor em x tem módulo dx igual a 200 metros. E a componente do vetor em y, dy, tem módulo igual a 400 metros. 100, 200, 300, 400. Perceba que eu tenho, nessa situação, um triângulo retângulo, em que esse lado é a hipotenusa, esse lado é um cateto, esse outro lado é outro cateto. Vamos utilizar novamente o Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro ao quadrado. Então, esse lado é a hipotenusa, d ao quadrado, é igual a 1 cateto ao quadrado, dx ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, dy ao quadrado. D é o que nós queremos obter, d ao quadrado, igual dx 200 ao quadrado, que é igual a 40.000, mais o dy ao quadrado, 400 ao quadrado, que é igual a 160.000. 40.000 mais 160.000 é igual a 200.000. Então, d ao quadrado é igual a 200.000. D
é igual a raiz quadrada de 200.000, D é igual a 447,2 metros. Então, esse vetor tem módulo igual a 447,2 metros. É o valor desse vetor. Uma componente vale 200 e a outra vale 400. Então, para você calcular o módulo desse vetor, você não vai fazer 200 mais 400, porque aí eu teria 600. Mas, quando nós trabalhamos com grandezas vetoriais, nós temos, por exemplo, esse vetor e nós vamos decompor. Para você calcular o módulo do vetor com base nas suas componentes, nós utilizamos agora, dessa forma, o teorema de Pitágoras. Então, nós utilizamos, conforme mostramos nesse exemplo, utilizamos o teorema de Pitágoras. Essa é uma possibilidade quando a gente resolve para determinar a componente de x e a componente de y, quando você já tem na própria figura uma escala, um valor de referência, isso facilita.